Olá pessoal, tudo bem com vocês? Definitivamente a emissora estatal inaugurou um novo estilo de debate, no qual os jornalistas militantes se unem a deputados de esquerda para atacar deputados de direita. Hoje a Globo levou os deputados Lindbergh Farias e Sóstenes Cavalcante para falarem sobre a PEC da blindagem e a militante Andréia Sadi não se conteve. Começou a bater boca com o deputado até ouvir o que não queria. Ele disse na cara dela que o STF chantageia deputados e que a Globo sabe disso. O militante Valdo Cruz tentou bancar o surpreso, dizendo que se tratava de uma acusação gravíssima, mas logo na sequência da fala dele, vou mostrar um vídeo em que a própria Natuza fez a ameaça em nome do ministro Flávio Dino. Em relação com a base do senhor, o senhor está sempre rodando o Rio, o senhor é aqui do Rio. Isso é uma pauta das ruas? O senhor ouve isso, essa demanda? Nossa, a gente quer votar a PEC das prerrogativas, a gente precisa blindar os parlamentares. O senhor ouve isso do eleitor? E o deputado Lindbergh também, eu queria ouvir essa resposta dele. Quero saber... Vamos lá. Essa é uma PEC das prerrogativas do parlamento. Lógico que esse não é um assunto familiar ao eleitor. Quando se votou a mudança da Constituição da originária de 88, não era uma pauta do eleitor, era uma pauta necessária. Representando a sociedade, uma parcela da sociedade. Como não é do conhecimento do eleitor? Então, por que vai votar? Porque a adultização é uma pauta do eleitor. Dando um exemplo recente. Nós já votamos a semana passada a adultização e votamos a favor. Mas não é toma lá da cá, vota a adultização, então tá, beleza, vamos votar a prerrogativa? Não é toma lá da cá, não. É a gente lutar pela nossa democracia, que está fragilizada quando um Congresso é chantageado por ministros do STF. Vocês não assumem isso, não querem essa realidade que acontece com o Congresso. Vocês acham normal que um parlamentar seja chantageado por alguns ministros do STF? Isso é normal para vocês numa democracia? Lógico que não. Deputado Lindbergh, que senão vai ficar sem tempo. Deputado, só que eu fiquei ansioso de falar. Quem está chantageando o Brasil são vocês. Quem está chantageando o ministro Alexandre de Moraes são vocês, articulando fora sanções econômicas contra autoridades brasileiras. Aí eles falam essa história. O Brasil vive uma ditadura para eles. Eles que sempre defenderam a ditadura. E no caso da invasão da mesa? Bolsonaro defendia a tortura. Aí está Eduardo Bolsonaro lá fora dizendo isso. Agora vocês invadiram a mesa aqui. Aquela invasão da mesa foi o 8 de janeiro dos engravatados. Até agora não teve punição. Que história é essa de chantagem? Vocês que estão querendo interferir num julgamento isento, que vai ficar demonstrado, Sóstenes. Uma trama para assassinar Alexandre de Moraes, para assassinar Lula. Vai vir tudo à tona. Eu quero chamar a atenção. Vocês estão indo para uma situação de muito isolamento. Eu queria fazer uma mesma pergunta para vocês dois, mas com um formato diferente. Mesmo conteúdo, mas formato diferente. Para o líder Sóstenes, eu quero perguntar, é chantagem fazer investigação sobre desvio de emendas parlamentares, deputado? É chantagem quando a gente quer botar e votar na CCJ, por exemplo, como votei há 2 anos atrás, o limite para não usurpação de competência do Poder Legislativo pelo Poder Judiciário, que é um projeto de lei que estava na CCJ, enquanto está a votação acontecendo, gabinetes de ministros do STF, de alguns, não de todos, de alguns ministros, ligar para os parlamentares que votariam e a gente perder a votação por um voto. Isso é chantagem. Investigar corrupto, nós jamais passaremos a mão em colegas que estejam sendo investigados por isso. Agora, que a chantagem por parte de alguns ministros do STF a parlamentares, e aí vou ser honesto, não é só com parlamentares da direita, é do centro, inclusive da esquerda. A esquerda hoje não entra nessa pauta conosco por uma estratégia política que eu entendo, mas eles já foram perseguidos, eles já criticaram o STF. O próprio Lindbergh, que está aqui ao meu lado, já fez altas críticas, mas agora há um consórcio claro do Executivo, o descondenado, junto com Alexandre de Moraes, e fizeram uma associação. Deputado. Mas a chantagem existe, sim. Deixa eu falar aqui. Só um minutinho, líder. Mas não era o caso de esses deputados denunciarem esses ministros que estão ligando para pressionar por votos? Que isso é uma denúncia muito grave, líder Sóstenes. Deixa eu te responder, Valdo.
os colegas que recebem esse tipo de chantagem são os que têm processo na mão desses ministros. Você acha que este colega vai ter a coragem de expor uma ligação dessa em público, colocando a sua vida em risco? É só ele fazer isso, no outro dia ele está na cadeia, porque é assim que funciona. Eu estou falando de chantagem. Lamentavelmente, o Brasil não vê se não quiser. Quem convive aqui no parlamento sabe que o que eu estou falando é verdade. E não estou acusando toda a Suprema Corte. Isso é uma prática de alguns ministros em algumas votações que acontecem aqui dentro da Câmara. Líder Sócrates, então deixa eu passar agora a pergunta para o Lindbergh. Lindbergh, você já ouviu essa denúncia? Alguém já relatou para você que ministros do STF ligam para parlamentares para mudar votos? E segundo... Eu nunca vi isso. Segundo, eu sei que, como disse o líder Sócrates, alguns parlamentares do PT, do PSB e do PDT, eles apoiam algumas das medidas que estão previstas na PEC das prerrogativas. Talvez não de todas as medidas, mas uma parte da PEC tem apoio até na esquerda, certo? Ô, Valdo, nós vamos tomar uma posição contra essas medidas. Vamos tomar uma posição porque a gente entende que é um combo para desafiar o Supremo, que é uma aliança ilegítima que quer chegar na anistia, e para isso fazem uma aliança com a turma que está preocupada em parar a investigação de qualquer jeito. Eu quero dizer, só que eu nunca vi uma história como essa. Você pode criticar o Supremo. O que não dá para aceitar é que os senhores estão fazendo. Os senhores estão tramando contra um país. Imagina, cancelar vistos, eles vão lá e comemoram. Impor tarifas, prejuízos de empregos, de empresas. Sancionar o ministro Alexandre de Moraes, que nesse momento tem a nossa solidariedade. Essa conversa de chantagem aqui é mentira. Eles querem atrapalhar todo esse processo. E o Brasil vai ter o julgamento na próxima semana. Não tem jeito. Eu tenho chamado a atenção de todos. Tem que ser um julgamento com tranquilidade, mas tem que ter alerta máximo das instituições. O Paulo Figueiredo, que está lá com o Eduardo Bolsonaro, fez um Twitter convocando uma nova invasão da mesa da Câmara. Eu, sinceramente, se tem absurdos, Eduardo Bolsonaro não ter sido cassado, Carla Zambelli não ter sido cassada, e aqueles deputados que fizeram aquela violência institucional não terem sido suspensos. Nós estamos nos preparando para uma semana de muita turbulência. Então, eu acho que o papel da Câmara não era pautar isso. Era mostrar firmeza, defender a democracia, defender a estabilidade nesse momento e um julgamento tranquilo. Mas o ponto que eu queria destacar é, tudo na política eu aprendi a analisar me perguntando quanto custa. Qual é o custo político para o Centrão de patrocinar o avanço da anistia? É enorme, porque compra uma briga direta com o Supremo Tribunal Federal. E, como disse você, tem um bando de gente amarrado pelo pescoço. O Supremo nunca teve... Com as emendas, então, o que tem de... Imagina, passa anistia. Imagina uma decisão do ministro Flávio Dino, falou assim, bom, então estou decidindo aqui, vamos abrir tudo, Polícia Federal você entra, Tribunal de Contas me passa tudo aqui, vai sobrar o quê? Deputado Lindbergh, deputado Sócrates, Merval Pereira aqui, eu ia perguntar exatamente isso. Como é que a oposição vai se comportar na votação hoje? Porque o PT, por exemplo, vai fechar a questão contra a PEC? A oposição, olha, essa é a minha posição, a nossa posição é de votar contra. Porque aqui tem um roteiro, Merval. O roteiro está descrito. Eles querem juntar foro, eles querem juntar PEC de prerrogativas e ir depois para anistia. Gente, o que está acontecendo é muito grave. O papel do Trump, o que é que o Trump pede com as tarifas? Anistia, interrupção do julgamento. Vamos nós aqui fazer água num movimento como esse? Então, a nossa posição é contrária. Eu quero até dizer que eu estava assistindo a Globo News, Andréa, vi você falando da declaração do ministro Barroso.
Agora é inconstitucional. Depois, a questão da anistia pode ser uma decisão política. Não. Há uma decisão do Supremo Tribunal Federal, naquele caso do deputado Daniel Silveira, que o Bolsonaro tentou indultar. O que é que disse o Supremo? E tem um voto do ministro Fux. Crime contra o Estado democrata e direito é impassível de anistia. Trata-se de uma cláusula pétrea. Então, a nossa posição hoje aqui pode estar certo. É uma posição firme contra esse combo. Parece que o Congresso está votando contra o povo. Essa é a sensação que a gente tem aqui hoje. E a oposição, líder? Não sei, o Merval é a mesma pergunta, porque ele perguntou do PT. Daqui que eu vou aproveitar e já encaixar com base na resposta do deputado Lindbergh. Sobre a anistia, deputado, porque o senhor já veio aqui algumas vezes falar, também defender a anistia para os golpistas do 8 de janeiro. Esse é o primeiro passo para se chegar na anistia? A PEC das prerrogativas? Não. Eu entendo que a PEC das prerrogativas tira da coleira muitos dos parlamentares que, lamentavelmente, hoje se sentem chantageados por alguns ministros do STF. Então, este é um ato importante de proteção ao parlamento. Afinal de contas, nós parlamentares, a cada 4 anos, nos submetemos ao escrutínio secreto, o voto da população. Este poder precisa ser preservado como um ente importante da democracia. Nós não podemos continuar vendo esse desequilíbrio de poder e achar que isso é normal. Isso não é normal. E aí nós temos que lutar por um poder que é legitimamente eleito pela população. A cada 4 anos esse poder pode ser trocado em 100%, diferente do Supremo Tribunal Federal. Agora, logicamente que ao tirar essa chantagem com a PEC das prerrogativas, nós pavimentamos sim a possibilidade da votação do projeto da anistia, que para mim já tinha que ter sido votado no primeiro semestre. E só não foi votado porque os presidentes das duas casas decidiu não pautar, descumprindo um acordo com o PL, que fizemos este acordo com os 2 presidentes na eleição, que eles pautariam. E a casa é soberana. Quem é contrário, vota contrário. Se tiver maioria, a anistia virá, porque ela está na Constituição brasileira. A PEC... que para mim é a PEC do fim da chantagem. Vocês colocaram outra denominação aí, que a gente respeita, a democracia nos dá o livre direito de fazer as críticas, é um retorno ao texto da Constituinte originária. Na Constituição de 1988, os parlamentares da Constituinte já colocaram na previsão que para processar parlamentares deveria ter autorização das duas casas. Quando o presidente Aécio Neves presidia a Câmara dos Deputados, ele decidiu mudar isso justamente por causa de alguns escândalos que existiam com os parlamentares da esquerda, em especial do PT à época. E mudou para deixar isso na mão do Supremo Tribunal Federal. O que está acontecendo, lamentavelmente, não são todos, nós defendemos todas as instituições, em especial o Supremo Tribunal Federal. Mas, tristemente, para quem já tem algum tempo de mandato aqui, a gente tem que admitir que alguns ministros do STF, em votações que ferem interesse do Supremo Tribunal Federal, eles estão chantageando os parlamentares. Ora, ministro do Supremo Tribunal Federal não é eleito pelo povo. Eles têm, inclusive, um mandato até 75 anos de idade por causa da PEC da Bengala. Nós precisamos reequilibrar os poderes. O Supremo Tribunal Federal não pode continuar chantageando parlamentares quando tem algumas votações que não são do interesse deles. Isso é antirrepublicano, antidemocrático, e esta PEC vem corrigir esse defeito, voltando ao texto originário de 88. Isso. Mas isso que eu queria entender. Então, a PEC prevê aval do Congresso para abrir ação penal, tem prazo para inquérito policial? Olha só, a gente não conhece o texto. A gente não tem o texto publicado, tá? Eu só posso te falar... Não, publica-se o texto, nós vamos ler o texto para poder tomar a decisão do voto, e nós temos a opção de que, se em algum artigo a gente entender que há uma blindagem excessiva a parlamentares, que nunca foi a intenção deste parlamento, a gente vai destacar e votar contrário. Mas espera aí, então, para entender, não tem um texto fechado, a proposta foi pautada de um texto que não está fechado? Isso é uma prática comum na casa. Mas nós não vamos conhecer o texto antes de ser votado, ou vamos conhecer? Não, lógico que é impossível votar um texto sem conhecimento prévio. Eu tô achando isso esquisito. O texto será publicado
O relator está conversando com todas as bancadas, está indo às bancadas ouvindo, o texto será publicado, depois nós teremos todo o amplo debate, uma PEC tem que ter quórum qualificado e nós vamos fazer todo o debate como a Constituição. Mas tudo isso hoje vai ter um determina. grupo de trabalho de 30 dias para discutir o texto? Não. Porque um amplo debate... O presidente pautou para hoje, até porque essas questões de prerrogativa a gente discute no Congresso há muito tempo. Mas sem saber o texto, pode ser que esse texto que não conhecemos vá à votação hoje. Seja fechado, são 2 horas, 14 horas. Se ele for fechado umas 15, pode ser votado ainda hoje? Poderá ser votado ainda hoje, é o que está na pauta. Lindbergh Faria grava um videozinho. O cara que está suspenso no liminar Gilmar Mendes aqui no Supremo Tribunal Federal para exercer o mandato, já que ele foi condenado em segunda instância por improbidade administrativa, a acusação do senador Margarete a roubar dinheiro público da Prefeitura de Nova Iguaçu, e ele está aqui suspenso até hoje por uma liminar de um único ministro do Supremo, arrotando moralidade e inventando mais uma narrativa. Bolsonaro vai fugir, olha aqui o caminho para chegar, é rápido aí. Provoca o Ministério Público Federal, o senhor Paulo Gonet aceita a sugestão da assistência de acusação política do PT, submete ao ministro Alexandre de Moraes. Eu estou vendo aqui na imprensa, pelo menos hoje, que vão botar um porteiro agora da Polícia Federal na casa dele para revistar quem entra, quem sai e monitorá-lo com medo de fuga. Quer dizer, eles ultrapassaram há muito tempo o limite do uso da máquina pública para perseguir quem eles querem, submetem a uma humilhação uma pessoa correta, honesta, acusam de tudo menos de ser corrupto. Não adianta querer manchar a imagem dele com isso, que não consegue, porque as provas, né, saltam aos olhos e os fatos se impõem, mas só para fazer esse registro. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Eu queria destacar a ficha do sujeito que chama os outros de corruptos. Lindbergh foi condenado por ter contratado 11 parentes de ex-vereador quando era prefeito, para evitar uma CPI. Depois, na Operação Lava Jato, ele foi acusado de ter recebido mais de 4 milhões de reais em propina para beneficiar uma empreiteira em contratos públicos. E como disse o Flávio Bolsonaro, só está aí solto e exercendo cargo político por decisão de um único ministro, que, para variar, é o Gilmar Mendes, sujeito que adora soltar condenados pela Lava Jato. Em condições normais, essa blindagem dos parlamentares não seria algo bom para a população. Mas na atual situação em que o STF só funciona para perseguir e punir parlamentares de direita, isso vai acabar nos favorecendo e ajudando a trazer mais políticos para o nosso lado. O que vocês acham, pessoal? Será que o deputado Sóstenes vai ser perseguido e punido pelos comentários que fez hoje? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.